Durante anos, o nome Barrichello dividiu opiniões, e isso nunca foi sobre talento, mas sobre contexto, expectativas e pressões injustas. Rubens Barrichello foi jogado aos leões quando ainda era um garoto no paddock da Fórmula 1. Em 1994, ele estava lá, em Imola, no fim de semana mais negro da história do automobilismo. Na sexta-feira, Rubens bateu violentamente nos treinos e ficou inconsciente. No sábado, Roland Ratzenberger morreu. No domingo, perdemos Ayrton Senna. E quando o Brasil ainda chorava seu herói, a mídia precisava de um novo nome. Criou-se a narrativa de que Rubinho era a promessa, a esperança, e ele virou alvo, mesmo sendo um piloto que ainda não tinha a experiência de Ayrton. O "hoje não, Rubinho", após uma ordem da Ferrari no GP da Áustria em 2002, virou um estigma, uma frase que atravessou gerações como um carimbo de fraqueza. Mas a verdade é muito mais profunda do que a caricatura construída pela mídia e pelas arquibancadas. Rubens liderou de ponta a ponta e, por ordens da equipe, tirou o pé a metros da linha de chegada para deixar Schumacher vencer. Sim, foi doloroso de assistir, mas o contexto era cruel. A Ferrari já havia definido um campeão e Rubens, mesmo sendo mais rápido naquela prova, era o segundo piloto oficial. Ele tinha um contrato, tinha família e carregava nas costas o peso de manter sua vaga na escuderia mais poderosa da história da Fórmula 1. Não foi medo, foi dever. E quem já sofreu isso de verdade sabe o que significa obedecer e engolir sapos, mesmo quando isso dói mais do que perder. O Rubens, que a imprensa pintou como submisso, era, na prática, um dos pilotos mais técnicos, resilientes e comprometidos do grid. Sabia acertar carros como poucos e, por isso, teve a carreira mais longa da Fórmula 1, porque entregava, mesmo sem holofotes. Rubens disputou 322 GPs, conquistou 11 vitórias, subiu ao pódio 68 vezes e foi vice-campeão mundial em 2 temporadas. Foi piloto-chave na Ferrari, o homem de confiança de Schumacher nos anos dourados da equipe. E ainda levou a Stewart, uma equipe quase de base, a conquistar um 4º lugar em Mônaco. Mais do que isso, foi considerado um dos melhores acertadores de carro da Fórmula 1, alguém capaz de transformar feedback em desempenho. E quando muitos o viam como aposentado, Rubinho renasceu na Stock Car brasileira. Foi campeão em 2014, vice em 2020, conquistou poles, vitórias e ainda segue competitivo entre os melhores do grid. Mas talvez a reabilitação mais bonita do nome Barrichello esteja vindo agora, pelas mãos do próprio filho. Em um dos momentos mais emocionantes da trajetória da família Barrichello, Rubens não segurou as lágrimas ao ver o filho Dudu pilotando seu carro na Stock Car. Uma cena simbólica, onde gerações se conectam no asfalto e no coração. Para Rubens, foi como reviver seus próprios primeiros passos no automobilismo, guiado pelo sonho, pela paixão e pela herança que só o tempo e o amor constroem. Eduardo, o Dudu Barrichello, vem escrevendo sua história longe das comparações fáceis e da sombra pesada do sobrenome. Hoje, Dudu corre no Campeonato Mundial de Endurance, ou WEC, ao lado de grandes nomes. É piloto da equipe Racing Spirit of Le Mans, competindo com um Aston Martin Vantage GT 3 Evo. E ele é ousado, agressivo e extremamente competitivo. E o melhor, está entre os 20 melhores da categoria LMGT 3, ocupando atualmente a 16ª posição no campeonato, pontuando em pistas como Imola, Spa, Francorchamps e Portimão. Nas classificatórias para as 24 horas de Le Mans de 2025, o trio de Dudu ficou
a menos de 3/10 da pole, mostrando que o talento está ali, vivo, no braço, na mente e no coração. Enquanto muitos filhos de pilotos vivem à sombra da herança e do prestígio dos pais, como Nelsinho Piquet e Mick Schumacher, que até hoje não entregaram nem metade do que se esperava de seus sobrenomes, Dudu Barrichello parece seguir um caminho diferente. Quer reescrever a própria história. E faz isso com talento legítimo, desempenho sólido e uma missão clara: limpar com honra o nome do pai. E não para por aí. A nova geração dos Barrichello vem ainda mais forte. Fernando Fefo Barrichello, o caçula, já venceu corridas na F4 Brasil, brilhou na Eurofórmula Open e mostra que o DNA da velocidade segue firme. Essa não é só a história de um sobrenome, é a história de como o tempo, a persistência e a verdade são capazes de reescrever narrativas injustas. Porque, às vezes, tudo o que um nome precisa é de uma segunda chance. E dessa vez, ninguém vai dizer: hoje não, Barrichello.